porta que está no topo da escada parece ter o tamanho da mão, mas meu cérebro diz que ela mede 3 metros de altura. Ver é muito mais que usar os olhos. Hoje vamos nos dedicar aos fundamentos anatômicos da visão e alguns defeitos de visão bem fáceis de corrigir. Adiante, vamos tentar entender as dificuldades que os cientistas têm de enfrentar para reproduzir a visão humana. Em geral, temos a impressão de que a percepção visual deveria nos fornecer informações corretas sobre o meio ambiente. Nossas percepções, às vezes, nos enganam porque são parciais. A cada instante, fazemos uma seleção dos elementos que entram em nosso campo visual. Existe uma variedade de informações que ignoramos, mesmo quando são registradas inconscientemente. Os mais diferentes fatores intervêm em nossas percepções, nossas experiências passadas, nossas necessidades e cultura. Os limites de nossos sentidos determinam as qualidades que atribuímos ao mundo. A cor, por exemplo, não é uma propriedade física que pertence aos objetos. É reflexão de diferentes comprimentos de ondas luminosas sobre os objetos que estimula nosso olho a perceber as cores. A prova disso é que os objetos mudam de cor se mudamos a iluminação do ambiente. Nosso conhecimento sobre o mundo tem um papel importante em nossas percepções. É justamente porque um objeto nos é familiar que produzimos dele uma representação mental que podemos identificá-lo mesmo quando o vemos parcialmente. E se o nosso cérebro recebe informações que não estão de acordo com o que já conhece, recusa-se a integrá-las. Por exemplo, somos incapazes de ver rostos côncavos, pois o cérebro nos diz que é inverossímil. O cérebro mobiliza vários tipos de mecanismos complexos para interpretar as informações que ele recebe. Mas grande parte da matéria-prima com a qual trabalha lhe é fornecida através de uma porta de entrada, o olho. Admirar uma noite estrelada. Orientar-se numa floresta. Dirigir um carro. Seriam tarefas impossíveis sem a ajuda de um dos processos mais complexos do universo dos seres vivos. A visão depende de dois órgãos extremamente sofisticados: o olho e o cérebro. O olho tem a tarefa de receber a informação visual que provém do meio ambiente. O cérebro, a de analisar e de interpretar essa informação. O olho é muito semelhante quanto à forma e à função a uma máquina fotográfica. Os raios luminosos refletidos em um objeto penetram no olho depois de atravessar uma camada transparente, a córnea. Em seguida, passam pela pupila, que é a abertura escura no centro da íris. Como o diafragma da máquina fotográfica, a pupila se dilata ou se contrai automaticamente, de modo a regular a quantidade de luz que entra no olho. Em seguida, a luz atravessa uma lente biconvexa, o cristalino. Depois de sua passagem pela córnea e pelo cristalino, a luz concentra-se sobre um ponto preciso da retina, a fóvea. Como a imagem que é registrada nos filmes fotográficos, a imagem projetada sobre a fóvea é invertida em relação ao objeto. O cérebro, ao interpretá-la, coloca na posição correta. A retina é revestida de células sensíveis à luz, os cones e os bastonetes. Ambos contêm pigmentos coloridos. Quando esses pigmentos são tocados por um raio luminoso, suas moléculas se separam. Essa reação bioquímica determina a emissão de um sinal que o cérebro recebe. Os bastonetes são 500 vezes mais sensíveis à luz que os cones e são especialmente úteis à noite, quando a intensidade luminosa é fraca. Depois de estarmos durante algum tempo num quarto escuro, os bastonetes são ativados. É por esse motivo que depois de algum tempo já podemos ver os objetos que não víamos ao chegar.
Os cones, por outro lado, são sensíveis aos diferentes comprimentos de onda que compõem a luz. São eles, portanto, que nos permitem distinguir as cores. Existem 3 tipos de cones: os que são sensíveis ao comprimento de onda que corresponde ao vermelho, os que são sensíveis ao verde e os que são sensíveis ao azul. Os sinais emitidos pelos 3 tipos de cones são suficientes para avaliar a proporção respectiva de vermelho, azul e verde e nos permitem diferenciar uma gama quase infinita de tonalidades. Para funcionar, os cones necessitam de muita luz, o que explica o fato de que, quanto menos intensa é a luz, menos percebemos as diferenças de cores. À noite, tudo parece cinzento. Os sinais emitidos pelos milhões de cones e de bastonetes são encaminhados em seguida através de uma rede de finas terminações nervosas até os 2 nervos ópticos. Os nervos ópticos se entrecruzam e em seguida atingem uma região especial do cérebro, o córtex visual. As informações provenientes da parte esquerda de uma imagem são percebidas pela parte direita do córtex visual e vice-versa. É no córtex visual que os milhões de sinais elétricos emitidos a cada segundo pelo olho são decodificados e analisados para formar a imagem. Os cientistas ainda ignoram os aspectos mais essenciais de como se dá esse trabalho de extrema complexidade, mas parece não haver dúvida quanto ao fato de que a imagem que se forma sobre a retina é muito diferente da que nós realmente vemos. A imagem aqui não passa de um conjunto de pontos luminosos, sem grande significação. A partir dessas informações iniciais é que o córtex decodifica as diferentes características dos objetos observados, as linhas, os ângulos, as texturas, os contrastes, os deslocamentos e as cores. Reunindo e comparando as imagens percebidas pelos 2 olhos, o córtex avalia também o relevo dos objetos e a profundidade. Para interpretar a informação visual, o cérebro também invoca informações que já possuía anteriormente, referentes ao contexto visual. Nessa operação, o cérebro às vezes se engana. Assim, essas 2 linhas têm exatamente o mesmo comprimento, mas nos parecem diferentes porque nosso cérebro está sob a influência do ambiente visual, as pontas em flecha, abertas ou fechadas. A tendência do cérebro de interpretar as imagens em seu contexto real é tão forte que há figuras que nos parecem impossíveis. Finalmente, a imagem decodificada e interpretada pelo córtex visual será transmitida ao conjunto do córtex cerebral. A imagem, então, ganhará emoções, às quais poderemos reagir através de ações adequadas. Enfim, o olho é indispensável à visão, mas o cérebro também é. O olho olha, mas é o cérebro que vê. A prova é que o fato de olhar para uma pessoa que gosta de você ou uma imagem dessa pessoa provoca uma reação emocional e psicológica bem diferente da que ocorre quando se olha um desconhecido. Na verdade, podemos resumir tudo isso de modo muito simples. A partir de um mundo tridimensional, nosso olho produz sobre a retina uma imagem bidimensional e invertida, a partir da qual nosso cérebro torna a pôr o mundo em pé e em 3 dimensões. Mas os processos de correção de nosso cérebro têm seus limites. Será que você já tentou ler ao contrário uma frase escrita à mão? É quase impossível, mesmo que tenha sido escrita por você mesmo. Como se o espírito fosse incapaz de corrigir ao mesmo tempo todas as letras. Enquanto decifra uma, ele perde o sentido global da palavra. Ver. Nada mais natural, e contudo há defeitos de visão como a miopia e o astigmatismo, deficiências físicas mais frequentes. Hoje esses defeitos já são simples de serem corrigidos, antigamente não era assim. O primeiro quadro conhecido no qual aparece um homem usando óculos data de 1352. Para fabricar as lentes transparentes e lhes dar a curvatura adequada, foi necessário que o artesão conhecesse ótica, além de conhecer as técnicas necessárias. Os árabes elaboraram as primeiras teorias sobre ótica, mas foram os italianos, mestres no trabalho com vidro, que fabricaram os primeiros óculos.
Antes da invenção dos óculos, quem perdesse a visão em função da idade, por exemplo, era obrigado a abandonar os ofícios de joalheiro ou de pintor, entre outros. E não podiam nem ler nem escrever. Hoje, parece que já não há trabalho que não possa ser executado por pessoas que sofram de dificuldade de visão. Existem médicos que garantem que os defeitos de visão determinam comportamentos característicos. Os míopes teriam maior tendência à introversão que pessoas de visão normal. E dizer que a questão é apenas de alguns milímetros a mais ou a menos numa estrutura tão pequena quanto um globo ocular. O olho humano é um dos órgãos mais sofisticados que existem. Em condições normais, o olho é capaz de tal precisão que distingue um ponto de 1,5 milímetros à distância de 5 metros. Mas esse instrumento altamente desenvolvido às vezes entra em pane e a acuidade visual diminui consideravelmente. Ao atravessar as partes transparentes do olho, a córnea, o humor aquoso, o cristalino e o vítreo, os raios luminosos provenientes de um objeto se concentram sobre a retina de modo a formar uma imagem. Essa modificação do percurso dos raios luminosos, essencial ao funcionamento do olho, é uma propriedade universal dos materiais transparentes, a refração. Sempre que os raios luminosos passam de uma matéria para outra, por exemplo, do ar para o vidro, sofrem algum desvio. Se o material atravessado é uma superfície convexa, a luz se concentra a uma determinada distância dela, a chamada distância focal. A distância focal do olho normal corresponde exatamente à profundidade do globo ocular. Essa medida corresponde, em média, a 24 milímetros. Graças a esta estreita concordância, o olho deve poder formar, normalmente sem esforço, uma imagem clara de objetos distanciados. A luz que vem desses objetos se focaliza exatamente sobre a retina. O olho, assim, pode formar uma imagem clara de objetos situados mais próximos dele, modificando a curvatura de seu cristalino. Esse mecanismo automático, semelhante ao do foco de uma máquina fotográfica, nos permite ver igualmente bem a 10 quilômetros ou a menos de 30 centímetros. Qualquer desajuste desse instrumento de precisão, porém, impede a formação de imagens claras e altera a visão. Felizmente, a propriedade de todos os materiais transparentes de refratar a luz pode ser utilizada também para a correção de grande parte dos defeitos da visão. Assim, há pessoas que, entre 8 e 10 anos, têm dificuldade de ver objetos distantes. Esse defeito, a miopia, é causado por um leve alongamento do globo ocular ou então por um ligeiro aumento na curvatura da córnea. Nos dois casos, a imagem dos objetos distantes não se forma mais exatamente sobre a retina, mas um pouco antes dela. A miopia pode ser facilmente corrigida graças às lentes côncavas. Mais finas no centro do que nas bordas, essas lentes fazem divergir os raios de luz, acertando a imagem e forçando-a na direção da retina. Ao contrário, no caso de pessoas hipermétropes, verifica-se que há uma excelente visão para longe, mas a visão de perto é prejudicada. O globo ocular, nesses casos, é pouco profundo, ou são as córneas que não apresentam a necessária curvatura e a imagem se forma um pouco depois da retina. Para corrigir a hipermetropia, utilizam-se lentes convexas, que aumentam a potência do olho e recolocam a imagem sobre a retina. Nos idosos, a visão de perto também enfraquece. Esse defeito visual, a presbitia, é causado por uma perda de elasticidade do cristalino que não consegue mais acomodar-se à visão de objetos muito próximos.
A presbitia também pode ser corrigida através do emprego de um outro tipo de lentes convexas. Outro problema, o astigmatismo, impõe dificuldades de visão, seja qual for a distância. No caso dos astigmáticos, a curvatura da córnea é mais acentuada em um sentido que em outro, formando duas imagens e criando um problema de visão. Na maioria dos astigmáticos, o problema pode ser corrigido através do emprego de lentes cilíndricas, dispostas perpendicularmente à deformação da córnea. Depois da invenção dos óculos, a correção dos defeitos visuais evoluiu muito. Graças a modernas técnicas, é possível fabricar lentes de contato na curvatura desejada com extrema precisão. Mais recentemente, a correção de defeitos visuais passou a contar com recursos cirúrgicos. Uma nova técnica, a queratotomia radial, permite reduzir e às vezes curar casos de miopia moderada. Com a ajuda de uma fina ponteira de diamante, o oftalmologista faz pequenos cortes na córnea, que assim tem a sua curvatura reduzida. 90% das pessoas que se submeteram a esse tipo de cirurgia têm se declarado satisfeitas com o resultado. O sucesso da queratotomia radial faz pensar que se conseguirá algum dia corrigir cirurgicamente a maior parte dos defeitos de visão. Já me perguntei se os primeiros impressionistas eram míopes e se seria por essa razão que se interessavam tanto pelos efeitos de luz. Aqui nesse museu pode-se descobrir a riqueza e a subjetividade das percepções. Não importa qual seja a imagem, mesmo a mais fantasiosa, representa algo que já foi visto antes de ser reproduzido ou recriado. A visão é tão complexa e subjetiva, e como seria possível falar a sério de uma visão artificial? Nos primeiros trabalhos sobre inteligência artificial, não havia grande interesse pela tentativa de reproduzir as aptidões sensoriais dos seres humanos. Imaginava-se que a percepção tivesse pouco a ver com a inteligência. Atualmente, uma das prioridades da tecnologia é a reprodução da visão humana. Qualquer inteligência, seja natural ou artificial, deve ser capaz de manter relações com o mundo real. O mundo é feito de fenômenos físicos, ambíguos e mutáveis numa fração mais significativa do que de símbolos ou conceitos lógicos. Não se trata mais apenas de ver, mas de interpretar as informações recebidas. Existem atualmente robôs capazes de reconhecer objetos e de compará-los a um modelo que guardam na memória, mas que podem fazer esses robôs face à diversidade do mundo real. Veículos motorizados munidos desse tipo de visão são capazes de viajar por uma estrada de asfalto, mas que ninguém se surpreenda se o mesmo veículo não conseguir sair de um estacionamento. Uma máquina programada para reconhecer tal ou tal objeto não será capaz de identificá-lo se o mesmo lhe for apresentado de uma perspectiva diferente ou sob iluminação diferente. Evidentemente, não perceberá que uma laranja descascada continua a ser uma laranja ou que uma árvore não deixa de ser árvore apenas porque perdeu as folhas. O sistema automático que comanda a abertura das portas quando alguém se aproxima é conhecido como olho eletrônico. Mas não se trata propriamente de visão, porque esse sistema limita-se a reagir a uma presença. É a tecnologia evoluindo. Nas fábricas, cada dia mais tarefas são confiadas a operários incansáveis e minuciosos, os robôs. Há pouco tempo, havia tarefas que apenas os seres humanos eram capazes de executar, porque somente eles eram capazes de ver e de manipular objetos. Atualmente, pesquisas de vanguarda realizadas nos limites entre o engenho e a biologia acalentam o sonho dos mais ambiciosos: dotar as máquinas do mais complexo dos sentidos humanos, a visão. É assim que, em muitas fábricas, a visão artificial já permite a automação de operações de soldagem de peças.
Um dos equipamentos utilizados possui uma câmera dirigida para a junta que deve ser soldada e um maçarico. As imagens captadas pela câmera 15 vezes por segundo são encaminhadas ao analisador de imagens. O analisador determina a intensidade de cada um dos milhares de pontos luminosos que formam essas imagens. A seguir, o analisador submete esses dados a uma série de cálculos matemáticos a fim de avaliar a forma, a dimensão e até a temperatura do banho de aço gerado pela solda. Essas informações são então transmitidas ao computador, que adapta continuamente a temperatura e a velocidade da solda às variações de temperatura do banho de aço. Esse sistema de visão artificial permite que tubos de canalização sejam soldados em 5 vezes menos tempo do que a mão e com maior qualidade. Encorajados pelo sucesso dessas experiências, os pesquisadores querem dotar os robôs de visão artificial, possibilitando a eles a execução de tarefas mais complexas. Por exemplo, localizar, identificar e apanhar objetos. Para tanto, o robô recebe uma câmera especial munida de um laser. O raio laser varre o objeto. A imagem, recebida pela câmera, permite determinar com precisão a distância e a profundidade do objeto. Esses dados são transmitidos aos servomecanismos do robô, que dirigem os movimentos do braço na direção do objeto a ser apanhado. Embora esse tipo de tarefa possa parecer muito simples, exige uma enorme quantidade de cálculos, além de vários computadores trabalhando em paralelo. Os cientistas procuram estabelecer sistemas de análise de imagens ainda mais perfeitos, o que dispensará o uso do laser. Esses analisadores de imagens decompõem a imagem de um objeto em diferentes tonalidades de cinza. Em seguida, fazem um grande número de cálculos matemáticos que permitem traçar os contornos do objeto e avaliar sua profundidade. Assim, etapa por etapa, vão sendo reconstruídas as 3 dimensões do objeto. Este sistema de tratamento de imagens, capaz de analisar em apenas 1 segundo as características tridimensionais de um objeto, será instalado no braço telemanipulador das naves espaciais. As pesquisas sobre a visão artificial resultam, não raras vezes, em novas aplicações. A visão artificial, por exemplo, pode servir para analisar os movimentos e a forma das células imunológicas presentes numa amostra de sangue. Havendo ocorrência de células cancerosas nessa amostra, as células imunológicas passam a adotar formas e movimentos diferentes. A análise das imagens dessas células permitirão diagnósticos mais rápidos e mais seguros de cânceres. Os pesquisadores trabalham também na criação de novos captadores de imagem, como câmeras de infravermelho capazes de fotografar a temperatura dos objetos para descobrir defeitos ocultos. Mas uma das coisas mais importantes que os pesquisadores da visão artificial têm a nos oferecer é a certeza de que jamais conseguiremos copiar a complexidade e a perfeição da visão humana. O desenho em perspectiva é invenção ocidental e muito recente. Os quadros pintados na Idade Média sobrepõem diferentes planos considerando só o valor simbólico dos objetos. Apenas no Renascimento é que as leis da perspectiva foram definidas. Desejava-se então que as telas mostrassem o mundo o mais possível como era na realidade. Mas o que é a realidade?